Sou Cláudia Bock e estamos mais uma vez aqui na TV ABCD com o nosso programa Logcomex, que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia, apresentando assuntos relevantes na área de comércio exterior, logística, economia, política e todas as outras que agregam a experiência para o nosso dia a dia. Hoje gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a todos os telenautas que tanto têm contribuído para o nosso programa, com a indicação de temas, de entrevistados. Continuem mandando as suas sugestões, indicações, continuem participando do nosso programa pelo linha ao vivo, mandando as suas perguntas, que elas sempre são respondidas aqui no ar, por mim e pelo nosso entrevistado. E hoje, agradecer a presença do senhor René Ellis, que é diretor proprietário da Total Planning, certo? Isso. Que estará aqui hoje conosco, falando sobre a logística versus a gestão de risco, que, como nós estávamos falando aqui antes do início do programa, é um tema muito vasto, né? Muito amplo, mas nós vamos tentar aqui dar uma colherzinha de chá para o nosso telenauta, entender um pouquinho mais sobre esse assunto e, claro, o René vai colocar aqui a sua empresa, né, à disposição do nosso telenauta, para que depois também possamos aí fazer um contato e ter mais informações a respeito da empresa. Então, René, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Hoje eu estou sem voz, todo mundo vai perceber aí que é uma coisa rara, Cláudia Bock sem voz, mas hoje estou um pouquinho afônica, então peço desculpas. E agradeço a você, René, por ter aceito aqui o nosso convite, né, por estar aqui conosco hoje, compartilhando um pouco do seu conhecimento, falando um pouquinho aí da sua empresa, né, fazendo essa divulgação que é importante nós termos também um espaço para falar da nossa empresa, para falar do nosso negócio, da nossa expertise. Então, eu gostaria que você começasse primeiro dando bom dia para o nosso telenauta e falasse um pouquinho da sua formação, a sua formação acadêmica. O nosso público de telenautas é composto por um contingente muito grande de estudantes, tecnólogos, bacharéis, pós-graduação, né? E é sempre interessante que eles saibam como é que foi a vida aqui do nosso entrevistado, que não é fácil não, né? A gente sabe que não é fácil não. E a sua ascensão profissional. Então, por gentileza, fique à vontade, mais uma vez, obrigada. Obrigado a você, Cláudia. Bom dia para vocês, para os telenautas também, né? Agradeço a oportunidade. Sem dúvida, o tema é bastante abrangente, muitas vezes até polêmico ultimamente, né? Mas vamos tentar esclarecer aqui alguns pontos básicos dessa história. A minha história começou aqui no Brasil, quando cheguei aqui nos anos 80 aproximadamente. Que você é chileno. Chileno, né? nascido em Santiago, né? Comecei na atividade de alimentação, sou formado em administração de empresas, técnico de hotelaria, inclusive, que não tem nada a ver com história, mas faz parte de meu currículo, né? Na época, trabalhei durante 10 anos aqui no Brasil. Não sei, 10, você estudou e se formou aqui também? Não, eu estudei no Chile, me formei no Chile, fiz curso de especialização na Espanha, na área de comidas e bebidas. E trabalhei aqui durante 10, 11 anos na área da alimentação, especificamente, né, no Grupo Accor, Pão de Açúcar e tudo mais. E comecei a desenvolver essa carreira na arte da alimentação, especificamente institucional. Lá nos anos 90, né, 93, fiz algumas viagens para o exterior, evidentemente, e surgiu a possibilidade de montar um negócio chamado gestão de risco. Mas o que era isso na época, né? Um pouco desconhecido e tudo mais, e no Brasil extremamente novo, né? E, enfim, fomos pesquisar, fomos viajar, fomos para a Alemanha, fomos para a Colômbia, enfim, e a gente descobriu uma série de coisas novas, né? E surgiu aí a possibilidade de abrir uma empresa de gestão de risco já chegando nos anos 98 praticamente. Foram 2 anos de pesquisa, antecipadamente, a abrir essa empresa, e nós começamos em 98, como muitos outros começaram aí nos anos 95, 96, enfim, a atividade em si começou. Voltada especificamente para atender a necessidade de gerenciar risco no transporte rodoviário de cargas. E aí, bom, fomos a estudar. Não havia nada concreto,
academicamente. Então, cada um somos bandeirantes e eu e outros 20, 30 ou 40 colegas da atividade de outras empresas concorrentes, inclusive, todas boas empresas, evidentemente. E fomos a pesquisar. Quem somos nós, na verdade, né? Quem somos nós, acabamos nos tornando autodidatas, né? Hoje em dia, graças a Deus, na Getúlio Vargas, através do professor Rony Fisch, por exemplo, já tem uma atividade acadêmica voltada para o MBA em gestão de risco, a IMB Morumbi também tem, Brasiliano Associado, outro acadêmico maravilhoso, que também tem muito conhecimento nessa área, e agora está se criando, né, uma base acadêmica para realmente formação de novos jovens nessa atividade, que serão nossos sucessores, evidentemente, na atividade, né, com uma base muito mais ampla. Agora já chegou ano passado aí a ISO 31000 para gestão de risco, enfim. Então a coisa está evoluindo academicamente e acho isso muito interessante. Mas o tema é complexo. Por que razão? O que é gestão de risco, afinal? Exatamente. No outro dia, comentando com um colega que eu ia trazê-lo, né? Você seria o meu convidado de hoje, ele falou, nossa, gestão de risco tem a ver com seguradora? Foi a primeira coisa, né, que ele me perguntou. Aí depois ele também me perguntou assim, quais são as áreas que estão ligadas a isso? É a parte tangível, né? É mercadoria? É financeiro? O que está ligado a isso, né? Então, aproveitando lá, ó, as perguntas do meu colega, nós vamos responder agora para você aqui. O René vai responder para você. Olha, eu te falo que é tudo e mais um pouco. Por que razão? Gestão de risco tem centenas de milhares de definições. Não vamos dar mais uma aqui, não faz sentido. O importante é definir o quê? Para que serve a gestão de risco? Para mitigar, para minimizar ao máximo a causa, um problema que possa gerar perda, qualquer dano. Então a missão da gestão de risco é mitigar isso. De que maneira? Estudando fatores, causas, efeitos, e existem matrizes de risco hoje matematicamente para qualificar e quantificar o risco. Através desses estudos, você cria as ferramentas. É um PDCA, ok? Então você tem todo o planejamento, levanta o risco, o que é, o que aconteceu, por que aconteceu, enfim, tudo isso, né? Em todos os aspectos. Pega as grandes catástrofes, pega o caso do Japão, né, recentemente, por que aconteceu, o que nós fizemos para mitigar isso, né? Todas essas coisas. Bom, então, na verdade, o risco, efetivamente, né, está latente. Ele é imprevisível, né? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Eu posso sair daqui e bater meu carro. Mas o que eu faço para mitigar isso? Dirigir corretamente, respeitar a regra de trânsito. Então, você passa a respeitar normas, procedimentos já prefixados. Ou né? seja, essa gestão de risco, inclusive, faz parte do dia a dia. Exatamente, da nossa dia, nosso cotidiano, né? Nós, exatamente. De certa forma, dentro das próprias empresas, sem elas denominarem, inclusive, dessa forma. Exatamente, né? exatamente. Então, está embutido aí no nosso dia a dia. Eu vejo, de vez em quando, algumas empresas preocupadas como é que eles vão embalar a sua mercadoria em relação ao transporte, para que já está trabalhando com essa gestão de risco também. Exatamente. Você tocou em embalar mercadoria. Bom, o que mais se utiliza, lamentavelmente, de uma forma errada, tá? Há um conceito, por uma questão de moda, de necessidade, que as gerenciadoras de risco atuais que estão aí no mercado, a grande maioria está voltada para o transporte rodoviário de cargas. Então, ficou mais ou menos arraigado, né, na mentalidade dos usuários que gerenciar risco seria monitorar um caminhão de carga, né, e fazer uma consulta prévia, né, de um motorista, se ele é um bom condutor ou não é um bom condutor, basicamente isso. Mas isso é parte do processo. Antes disso, há toda uma análise, né? Você que é especialista em logística sabe disso, né? Qual é a função teórica da logística, grosseiramente falando? Olha, é levar movimentar materiais de um lugar para outro no menor tempo e no menor custo possível. Grosseiramente isso. Aonde se agrega o gerenciamento de risco de transporte? Garantir que isso aconteça da melhor maneira possível, sem avarias, ou sem perda, ou sem dano à mercadoria. Aí que está a junção da logística com o gerenciamento de risco. Você diria que esse é o principal objetivo do gerenciamento de risco? Hoje é, mas
O gerenciamento de risco, hoje, tem que mudar alguns paradigmas. Nós temos que ter mais resiliência. O que quer dizer com isso? Gente, as coisas modificam. O risco se modifica, né? Pega um exemplo, as próprias seguradoras que você comentou, né? Os grandes seguros, né? Só que nos últimos 4, 5 anos temos catástrofes, vendavais, cinza vulcânica e tsunami. As causas naturais têm sido cada vez maiores. Maiores e diferentes, Exatamente. mais fortes, né? Mais impactantes. Exatamente, se tornando mais difícil, inclusive, você trabalhar com esse gerenciamento de risco. Da mesma maneira, no transporte rodoviário, né? Está acontecendo a mesma coisa. Então, importante ter passado, sim. O que aconteceu, como aconteceu. Isso serve. Mas a nossa missão, que é muito difícil, é prever o futuro. Sem ser bola de cristal. Se tivesse bola de cristal, seria fácil, mas não é. O passado ele consegue nos ajudar a compreender o que se passa agora e para projetar melhor no futuro. Exatamente. Daí que acontece? Daí da resiliência. Se reciclar, se atualizar, estudar, analisar novos fatores. Então, vou dar um exemplo das companhias de seguro hoje, né? Na grande maioria, se fala em milhões e milhões, não vou falar cifras aqui, que não é o momento de falar cifra, mas ultrapassa aí os 900 milhões provavelmente, daí para cima, em perdas, acidentes e roubos, desaparecimento de carga e tudo mais. Porém, 55% de média desses valores, né, são acidentes. 43 mil mortos no ano passado. Essa é a cifra que foi apurada aproximadamente. Esse ano vai aumentar, né? Porque teve um naviozinho lá que deu... que adernou. Então, se você pega 40 mil mortos por ano, gente, estamos falando praticamente de uma guerra civil. Né? Se noticia, né, na televisão, de uma maneira geral, olha, uma bomba explodiu, não sei onde, e aqui temos 43, quase um Boeing, né, por dia, né, cheio, né, de gente com morte, com fatalidades total. Então, estamos falando de quê? Como vamos mitigar isso? Né? Aí se fala nessa perda toda, então temos que modificar, temos que estudar. Então, há que mexer com a autoridade, temos que incentivar a educação no trânsito, campanhas e mais campanhas, temos que incentivar a telemetria no transporte rodoviário de cargas. O que elas nos fornecem? Elas nos fornecem o estilo de dirigir do indivíduo. Se ele é agressivo ou não é agressivo. Aquele cidadão que é mais agressivo, mais indisciplinado, está constatado tecnicamente hoje que tem um vínculo muito grande em relação ao acidente. Quem é indisciplinado, desordenado, desorganizado, é um cara imprudente, é um cara agressivo. Consequentemente, é o cidadão que vai causar acidente. Então, por exemplo, se nós temos técnicas hoje para isso, metodologias e ferramentas para medir isso no indivíduo psicologicamente, né, e dizer, olha, vamos fazer aqui um gráfico e vamos dizer, olha, esses são os bons, esses são os treináveis, isso são as pessoas que realmente não merecem dirigir um veículo de carga, né? Porque é uma ferramenta pesadíssima, são toneladas, 40, 50 toneladas de peso, a 90 km por hora aproximadamente, que é a velocidade máxima, essa é uma bomba. E tem outro efeito também, que é, dentro da resiliência, nós temos que acrescentar a medicina de tráfego, que é fundamental. O que é isso? A medicina voltada ao trânsito. Nós temos nosso perfil de motorista brasileiro, aí na faixa dos 40 anos de idade, todos com sobrepeso, hipertensão arterial, diabetes. São verdadeiras bombas relógios ao volante. São esses cidadãos que desses 43 mil fatalidades do ano passado, são responsáveis por 10% disso aproximadamente. Então, é sério. É sério. E todos nós, empresários de transporte, companhias de seguro, né, gerenciadores, a sociedade, tem que se mobilizar para mitigar toda essa catástrofe que está aí no mercado. Né? Sem considerar a parte de sinistralidade de roubo, desaparecimento de carga, que também faz parte do processo, mas, lamentavelmente, a ação armada do meliante você não pode controlar mesmo. Tem ferramenta para detectar isso, mas é mais difícil, e aí entra a polícia, né, o poder público e tudo mais, que é um pouco mais complicado. Faremos um breve intervalo e logo voltamos aqui com o Renê falando sobre gestão de risco. Fique conosco, mande suas perguntas, voltamos já.
Até logo. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. A mágica nos faz sonhar. E através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil, São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. Tecnologia, criatividade, inovação, qualidade, segurança, confiabilidade, logística, satisfação, responsabilidade, lucratividade. A Steroc é reconhecidamente um dos principais fabricantes de ferramentas para perfuração de rochas. Os seus produtos são desenvolvidos e testados sob as mais variadas e severas condições, com alto desempenho. Uma estrutura adequada, flexível, altamente produtiva e especializada garante a qualidade na fabricação de seus produtos. Para a Steroc, a satisfação do cliente está em primeiro lugar. Steroc. Explore a qualidade. Formas de logística, efetivamente. Estamos de volta com o nosso programa Logcomex, hoje recebendo o senhor Reni Ellis. Estamos falando sobre gestão de risco e no bloco anterior nós estávamos falando sobre a questão do risco sobre a mercadoria, em relação a furto, essas coisas. Você estava falando da questão da
segurança pública. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, se existe algum tipo de parceria estabelecida, se é necessário ser feito algum trabalho, então se não existe essa parceria, se seria interessante fazer algum trabalho em parceria com algum órgão de segurança pública. Como é que você vê isso? Na verdade, aqui entender um pouco antes do processo, né? Na última década, né? Vieram aí, até antes, né? Anos 90, né? Chegaram as tecnologias de rastreamento para veículos de carga. E esta tecnologia está trazendo consigo uma série de facilidades, né? Para acompanhar uma carga durante um trajeto, durante uma viagem. Com o advento, com a mudança da tecnologia, com a melhoria da tecnologia, se acrescentaram novos valores a esses aparelhos, né? Então, antigamente era tudo via satélite, extremamente caro, até por telefonia, né? CDMA na época, era muito caro. O dia falamos de GPRS, né? Falamos em radiofrequência e tudo mais, então os custos abaixaram bastante, tanto os equipamentos como da transmissão de dados. Então, o que acontece? O que a gestão de risco faz normalmente? Além de fazer uma análise prévia de tudo o que vai se fazer nesse transporte, qual é o tipo de transporte, se é medicamento, não é medicamento, se envolve o seguro aí, porque é um seguro de transporte envolvido por trás disso, há uma responsabilidade civil de quem vai cuidar da mercadoria e tudo mais. Esses equipamentos nos permitem uma série de sensores e atuadores, né, que nos fornecem informações durante a viagem. Então, qual a velocidade média do caminhão, se abriu a porta esquerda ou direita, tem sirene, tem controle de abertura de porta traseira interna online, então o caminhão está com a porta fechada, por exemplo, né? E você, quando chega no lugar de destino, ou no lugar correto de entrega ou de coleta de mercadoria, permite-se a abertura da porta, né? Hora do motorista, hora do carregamento de um baú, por exemplo, eletronicamente, externamente, sem ação do motorista. Isso vem garantir uma certa segurança ao processo. Isso, né? É muito interessante, porque a possibilidade, às vezes, né, infelizmente em toda a área tem pessoas boas e ruins, mas às vezes a gente sabe que alguns caminhoneiros até se envolvem aí numa quadrilha, né, para roubar, às vezes, nem a carga como um todo, mas roubar de maneira fracionada a carga, né? E esse é um bom dispositivo para evitar isso. Você tem razão ao dizer que em todo segmento da sociedade existe o bem e o mal, pessoas boas, de boa índole e de má índole, né? Evidentemente, mas na grande maioria das vezes os próprios motoristas acabam sendo vítimas, né, por aliciamento ou por coação. Isso está comprovado ao longo desses 15 anos aí de trabalho e tudo mais. Então, evidentemente que quando você é coagido, tem a sua família ameaçada, sim, não resta muita alternativa para um motorista de caminhão. E na dúvida, ele simplesmente entrega a carga e pronto. Melhor preservar a sua vida. Então tem que ser levado em consideração também. Evidentemente, há maus elementos, não tenha dúvida que há. Não tenha dúvida que há. Agora, não há uma parceria específica entre as gerenciais de risco e o Estado nesse sentido. O Estado sabe da nossa existência, esse é fato. A companhia seguro, evidentemente, também sabe da nossa existência e utiliza nossos trabalhos, nossos serviços, para garantir a pólice, também a saúde financeira de uma pólice seguro. Porém, e isso tem, ao longo desse tempo, fundamentalmente, trazido benefícios, né, para a sociedade. Benefícios em diminuir, né, o número de acidentes, diminuir o número de sinistros por furto, roubo ou desaparecimento de carga, através dessa tecnologia, que lhe permite um controle maior, mas rigoroso, da rota, do percurso do caminhão. Não que isso venha, de fato, evitar um sinistro de roubo. Isso é fatídico, não vamos discutir isso, que aí é força maior mesmo. No caso da sua empresa, ela é uma empresa que ela faz uma análise de todos os riscos e oferece ao seu cliente as opções. No caso, você falou assim, nós temos ali o rastreamento do veículo. É oferecido esse equipamento, essa ferramenta, a instalação, o acompanhamento? Como é que isso é feito? Na verdade, a minha empresa não oferece o equipamento porque são as empresas de tecnologia que fornecem os hardwares e o software para fazer isso, né? O que nós fazemos, sim, quando possível e permitido, fazer uma análise do risco desta empresa e determinar quais melhores ferramentas
né? Sim. Para mitigar esse risco. Vocês fazem a indicação da ferramenta, mas Então, não fazem a depende da necessidade. comercialização. Hoje em dia você tem N tecnologias no mercado de arrastamento. São centenas, diria eu, hoje, né? Utilizar para carga tem mais ou menos umas 10 ou 12 aí, talvez, que são as mais fortes no mercado e que são mais utilizadas para o segmento de carga, né? Então, isso é fundamental hoje em dia. E a grande sacada destas empresas foi inserir nesses equipamentos a telemetria. Então, além das informações básicas do caminhão, você tem informações de telemetria, ou seja, se está chovendo, se não está chovendo, se tem um acelerômetro dentro do veículo, igual que um Fórmula 1, por exemplo. Então, você tem freada brusca, aceleração brusca, força G esquerda, força G direita, que permite você vigiar, acompanhar o motorista em seu estilo de dirigir. Já existe algum tipo de acompanhamento também do próprio motorista, alguma telemetria do motorista, de saber como é que está o batimento cardíaco, pressão, oxigenação, essas coisas todas? Já existe algum tipo de equipamento? Olha, assim? existem alguns sensores na Europa, em algumas... Eu sei que existe um que não deixa o motorista dormir, né? Existe agora um sistema que quando o motorista pisca assim, soa um alarme, alguma coisa assim, para despertá-lo. Tem alguns caminhões de última geração, Volvo, Scania, dessas marcas aí mais sofisticadas que vêm da Europa, que estão muito preocupadas com a prevenção de acidente. Não é só vigiar o motorista, na verdade, o sistema de tração e frenagem do veículo, né, do autocarga, ele é extremamente sofisticado e computadorizado, ao ponto de que se o motorista vier sofrer um evento desses, digamos assim, né, o próprio caminhão, o computador de bordo, já consegue controlar o descontrole da direção. Quer dizer, se ele começar a ter um infarto, por exemplo... Ele minimiza bastante. Infarto você não vai poder fazer muita coisa porque precisa do motorista, mas ajuda a ele a controlar, né? Agora, tem sensores de sono, já tem sensores na Europa, o bafômetro, digamos assim, para inibir que o motorista dirija o caminhão alcoolizado. É verdade. Não, ele tem que fazer o teste antes do exatamente. bafômetro. Então, se fizer o teste, não liga o motor. Não liga o motor. São os fatores que eu te falei de telemetria que estão chegando aí. Lamentavelmente, eles estão chegando de maneira fracionada. Um tem esse, só um sensor daquele, só um daquele outro. Aos poucos, eu acho que nos próximos anos, não vai demorar muito, vai estar incorporado, ou as empresas de tecnologia vão incorporar estes aparatos ao software como um todo, para você ter uma melhor segurança na direção do veículo. O que se alega hoje é a questão do custo, né? Que cada vez se agrega um item de segurança, o custo do veículo, dá um pico, tudo. Mas veja bem, eu diria o seguinte, o que é hoje em dia um equipamento? Há 10 anos atrás custava $10.000. Hoje em dia estamos falando de $500, $600, né? Então já mudou radicalmente. Evidentemente que à medida que a segurança evolui, que a tecnologia evolui, vai ficando um pouco mais caro, mas ao longo do tempo isso começa a se diluir. Agora, eu penso assim, não sou transportador, sei que eles sofrem bastante hoje no segmento, né? N pressões, porém, o que é num caminhão de R$500 mil, com uma carga de 1 milhão, estamos falando de R$2.000, R$3.000 de custo. Eu acho que é coisa para se pensar, né? E se você está falando em 55% de sinistralidades, no universo de 1 bilhão, o que é, sabe, um sensor? O que é um equipamento? Quantas mortes vão evitar? Quantos acidentes? Quantas perdas? Então, eu acho que tem que ver a relação custo-benefício. Estudos que eu estou fazendo recentemente para um projeto que eu estou montando sobre prevenção de acidente, está nos revelando que sem muita parafernália, fazendo aí o básico, que é uma boa campanha de educação, de treinamento, de capacitação técnica profissional do motorista, e atrelado até a telemetria como uma ferramenta de acompanhamento futuro, você está tendo uma redução, os indicadores, tanto na Europa como no Brasil, estão falando em 20% de redução. E isso é um absurdo, é muita coisa, e é imediato praticamente, né? Agora, o grande segredo não pode ser uma coisa spot, tem que ser uma campanha, tem que ser uma coisa ao longo do tempo e tem que ter uma ferramenta de medição para você corrigir e ser uma constante ao longo do tempo. Isso não pode parar, né? Tem que ser uma constante porque você tem um turnover no mercado de transporte de aproximadamente 5% a 10%.
é muita coisa. Então, tudo isso o tempo todo está sendo renovando e você tem que estar agindo o tempo todo. Agindo o tempo todo. Eu tenho aqui a participação dos internautas. Renê, eu vou pegar 3 questões aqui, vou compactá-las. Eu acho que você vai atender a todos numa resposta só. A Mariana, o Bruno e a Camila, obrigada pela participação a vocês. Eles colocam assim, bom, primeira coisa, muito bom o tema, parabéns pelo programa. Quais os riscos que uma empresa corre? É uma pergunta. A do Bruno muitas empresas estão se preocupando com essa questão dos riscos? E, por último, a Camila pergunta como ter menos riscos nas empresas. Eu acho que dá para você agregar tudo. Veja bem, quando ou como uma empresa corre risco, o tempo todo. Todos nós corremos risco todos os dias. Qualquer atividade comercial gera risco. Qualquer negócio gera risco. Falar nisso, deixa eu só fazer uma partezinha, né? Porque nos últimos dias nós ouvimos muito aquele caso lá do Hopi Hari, daquele parque, como tem sido muito comentado pela mídia. Eu queria que depois você fizesse também algum comentário em relação a isso, que eu acho que cabe bem aqui a colocação também. Então, veja só, qualquer atividade que você tenha, só o ato de se locomover, só o ato de você sair da sua cama, você pode incorrer um acidente, pode escorregar, você vai tomar banho, escorrega no banheiro, né? Se desce a escada, você fica preso no elevador. Grande parte dos riscos, inclusive, de acidentes são domésticos. Exatamente. Crianças que ingerem produtos químicos na área de limpeza da casa. Veja só, então imagine isso numa empresa, é uma escala corporativa. Então, o negócio fica muito mais abrangente. Por quê? Há negócio inerente ao produto. Então, imagina só quem produz hoje medicamentos, por exemplo. Eletroeletrônicos. Você rouba muito, você perde muito medicamento, enfim. Todo o cuidado que ela tem que ter na produção, né? Em um momento determinado, essa mercadoria sai para a rua, vai ser transportada e por qualquer razão esse caminhão tomba, né? Há um avagamento e a mercadoria se espalha no meio da estrada. Pela Anvisa, automaticamente, toda essa mercadoria tem que ser incinerada. Há uma perda total. Sim. E um risco ao transporte, né? Então, a nossa missão como gerenciadores, voltando a essa base, né, é justamente estudar o que nós fazemos, para onde vamos, o que queremos, em uma atividade, por exemplo, e quais são os riscos que corremos nessa atividade. Aqui nós estamos num estúdio de televisão. Caiu energia, tem gerador? Tem que ter, né? Caiu a web, a linha que você tem um backup dessa linha, né? Porque o programa não pode cair. É simples, né? Só não temos o seguinte, um seguro contra o nosso intervalo comercial, que nós vamos precisar chamar, mas voltamos já para que o Renê dê prosseguimento aqui a essa explanação tão interessante. Mande suas perguntas. Fiquem conosco, voltamos já. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída, em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. A mágica nos faz sonhar. E através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a
cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil. São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. Tecnologia, criatividade, inovação, qualidade, segurança, confiabilidade, logística, satisfação, responsabilidade, lucratividade. A Steroc é reconhecidamente um dos principais fabricantes de ferramentas para perfuração de rochas. Os seus produtos são desenvolvidos e testados sob as mais variadas e severas condições, com alto desempenho. Uma estrutura adequada, flexível, altamente produtiva e especializada garante a qualidade na fabricação de seus produtos. Para a Steroc, a satisfação do cliente está em primeiro lugar. Steroc. Explore a qualidade. Estamos de volta com o nosso programa Log Comex, hoje com a presença do senhor René Ellis. Estamos falando sobre gerenciamento de risco. E eu gostaria que você desse prosseguimento, então, ao que nós estávamos conversando, né? Que era a questão de como, se as empresas hoje estão mais preocupadas com risco, como minimizá-los. Na verdade, respondendo a última pergunta do rapaz, que poderia dizer para ele, né? Como um indivíduo, né? Primeiro, é um indivíduo que está dentro de um segmento chamado sociedade e requer mobilidade, por exemplo, né? Todos nós usamos dessa mobilidade. Então, a melhor prática, sinceramente, para qualquer indivíduo é ter bons costumes, né? E sempre zelar pela sua segurança individual. Então, não cometer absurdos, não cometer erros em sua mobilidade, tomar cuidados, respeitar normas sociais de procedimento, ora em um prédio, ora em uma indústria, ora no dia a dia, ora na rua, respeitar trânsito. Tudo isso minimiza o risco de acontecer alguma fatalidade. Eu costumo dizer que uma coisa serve para tudo na vida. Educação. E bom senso. Com certeza. Né? Com certeza. Educação é bom senso. Bom senso. Às vezes a pessoa nem tem tanta educação, né? Porque a educação você divide entre a educação que você adquiriu em casa, né? Aquela que vem lá do berço e tal, e aquela educação que você acaba tendo no banco escolar. Mas Sem assim, dúvida. bom senso É fundamental. é fundamental. Sem dúvida. Né? Isso em qualquer área da vida. É que nem você querer transportar um bloco de gelo num caminhão aberto num dia de hoje. Vai ser bom, né? Vai ser interessante, quero ver isso. Vai ser maravilhoso. Deixa eu voltar um assunto que não concluí no bloco anterior, sobre o que a gerenciadora efetivamente faz, né? Então, em tese, a gerenciadora é contratada justamente para mitigar esses riscos em uma organização, né? Lamentavelmente, ainda está muito atrelado ao segmento de transporte, mas é muito mais abrangente. Entenda o gerenciamento de risco como uma atividade de mitigar perdas em uma corporação, em uma empresa.
Quer dizer, hoje ele é muito mais outdoor do que indoor. Ela não atua diretamente numa planta, numa parte produtiva. Ela ainda é mais externa, ela atua, na movimentação. mas não está identificada como gestão de risco, porque normalmente está atrelado à segurança orgânica da empresa, que essa segurança orgânica, por sua vez, está atrelada ao Departamento de Recursos Humanos, que não tem muito a ver, não entende muito da coisa. Grandes organizações, grandes corporações hoje, né, já têm suas áreas de gestão de risco. Passa até pela qualidade também, Sem né? dúvida, mas sem dúvida. Ela atinge todos os segmentos. Na verdade, toda atividade da empresa deveria passar pelo crivo da gestão de risco, porque toda atividade que a empresa gera oferece, em algum momento, um determinado risco, que, através de normas, procedimentos, treinamentos e tudo mais, você consegue mitigar ao máximo, né? Você vai numa empresa hoje petroquímica, você tem que passar um cursinho, olha, em caso de acidente, faça isso, faça isso, faça isso, o usuário que vem de fora. Por quê? Já está dizendo para ele, olha, se acontecer alguma coisa, tome tais providências. É nesse sentido. Ok? Então, essa empresa nos contrata, nós fazemos uma análise do risco, qualificamos, quantificamos o risco, né? Disso nasce um manual de procedimentos para a segurança, né? Ou para essa gestão, ou para determinada atividade, no caso do transporte, por exemplo, e começa a se implantar isso. Então, isso requer treinamento, requer toda essa implantação, requer difundir, divulgar todas essas normas de procedimento para todos os players do processo, para garantir um risco menor ao longo de determinada atividade, ou de um transporte, ou de um percurso, ou de uma produção de um bem. Basicamente, esse é o nosso trabalho. Tem aqui mais uma pergunta do Sérgio. Muito obrigada pela participação, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Na sua opinião, qual é a contribuição objetiva que a internet pode realizar para a segurança de uma forma geral? Olha, a internet, o dia a dia, que é uma loucura maravilhosa, né? Eu acho que empresas alternativas como essa aqui, TV ABC, te dando oportunidade de realmente trazer à sociedade assuntos muito mais ricos, muito mais produtivos, muito mais saudáveis, né? Que um dia você liga uma TV aberta, é lamentável o que se vê hoje. Enfim, a sociedade sabe disso, é sangue, é suor e lágrimas, né? Então, não é por aí. Eu acho que... E isso é muito pouco. A sociedade não é isso que a gente vê. Está se criando um mundo totalmente errado. Eu acho que o mundo é muito mais positivo, muito mais produtivo, muito mais interessante e muito mais inteligente do que essa que está aí. Então, são oportunidades como essa que nós temos de colocar coisas positivas. E acho que a internet é fundamental para isso. E por falar em lágrimas, eu queria que, porque é um assunto que acabou sendo triste, onde deveria ser um ambiente de alegria, que é o caso do Hopi Hari que eu comentei com você. Sim. Eu queria que você fizesse uma pequena análise sobre esse fato. Olha, já está, digamos, consolidado o fato de que este brinquedo, esta máquina, já estava com defeito uma longa data. Me parece que são 10 anos que foi divulgado aí pela perícia. Então, sinceramente, como gestor de risco, isso é inadmissível, né? É uma calamidade provocada, né? É uma calamidade que aconteceu, que iria acontecer. Se tivesse feito uma análise desse risco, quantas pessoas não sentaram nessa cadeira e podiam ter sofrido a mesma fatalidade? Na gestão de risco, se provoca exatamente isso. Qual é a possibilidade? A possibilidade, lamentavelmente, aconteceu, ceifou uma vida de um adolescente, né? Que certamente esse adolescente, como a mãe falou, viajou, teve em outros parques, onde seria inadmissível esse tipo de coisa. Se fosse no próprio Japão, se fosse na Europa, Estados Unidos, esse parque estaria fechado o dia, certamente. Então, lamentavelmente, há um erro técnico. Eu acho que foi uma irresponsabilidade por parte da organização, da empresa que cuida disso tudo, que é o Hopi Hari. E sabendo desse problema, sinceramente, esse maquinário, esse brinquedo, deveria estar inativo. Na pior hipótese, que para mim não cabe, seria arrancar a cadeira e não colocar ninguém aí, pelo amor de Deus, né? Mas nem isso, o equipamento oferecia problema desde então. Então, a irresponsabilidade me assusta mais saber que muitas pessoas sentaram aí, correram esse risco sem saber. Gente, eu já fui nesse troço ali, eu sentei, talvez, quem sabe eu sentei nessa cadeira, né?
Então, gente, isso é assustador. Veja um pouco o passado, veja a possibilidade do risco que pessoas inocentes correram por uma negligência. Sinceramente, é uma fatalidade, mas é inadmissível. Eu acho que a justiça vai definir o que ela vai fazer. Você acredita que existe uma empresa de gestão de risco lá, dando suporte? Certamente não, certamente não. Eu acho que o interesse é muito mais comercial, está na cara. Pelo menos na minha opinião pessoal, me perdoem, mas evidentemente que não. Como é visto hoje essas empresas de gestão de risco pelo mercado e como é que ela está estruturada em relação... Olha, veja bem, é muito boa a sua pergunta, porque coincidentemente a nossa atividade, como atividade, é muito recente. Estamos falando aí de 20 anos aproximadamente, né? Apesar de que a gestão de risco se faz desde a época dos Templários, né? Onde você, para cruzar Belém, pagava um dinheiro aqui, recebia um cupom e recebia do outro lado, porque você podia ser assaltado no percurso, já naquela época, né? Então já se fazia gestão de risco. Porém, no Brasil, e principalmente voltado para o transporte, tem uns 20 anos de vida. Então, uma atividade nova. Hoje, eu também trabalho de uma forma voluntária no SESCOM, onde existe uma Câmara Setorial de Gerenciamento de Risco, da qual sou um dos coordenadores desta Câmara. E o ano passado, justamente para consolidar e solidificar nossa atividade, criamos um projeto de lei que foi divulgado através do deputado Faria de Sá, que está em andamento na Câmara, justamente para se promover a atividade e ser reconhecida como uma atividade efetivamente comercial que vem somar à sociedade e mitigar esses riscos em qualquer âmbito de negócio, né? Então, estamos correndo com isso. Atualmente estamos fazendo um trabalho, foi lançado agora semana passada, um trabalho para a gestão de qualidade nas empresas de gerenciamento de risco. O intuito é qualificar, né, quantificar as empresas, qualificar as empresas para um programa de qualidade, né, junto aí com uma normatização da ABNT, né, para garantir essa qualidade, evidentemente, num processo, né, e futuramente, por que não dizer, conseguir a ISO 9000, né. Então, é isso que positivamente nós estamos fazendo, independentemente de algumas irregularidades que estão aí no mercado. Lamentavelmente, as próprias companhias individualmente estão tomando algumas ações particulares em função do seu interesse, mas não estão enxergando o interesse da atividade fim, comercialmente falando, né? Então, para organizar melhor essa situação, o que nós estamos fazendo? Vamos pensar positivamente, vamos fazer crescer a atividade de uma forma acadêmica, de uma forma mais consolidada, solidificada, através de uma norma, primeiro uma norma como empresa, ser reconhecido através desse projeto de lei, para definir o que é um gerenciador, ou o que um gerenciador faz, que não é um gestor simplesmente de segurança, é gerir riscos, é uma coisa extremamente abrangente e muito interessante. E através disso, com esse programa de qualidade, a BNT, nós pensamos aí que nos próximos 36 meses, eu acho que os gerenciadores que estiverem interessados em chegar junto neste processo, né, possam daí ter, por que não, a ISO 9000 daqui a 36 meses. Eu vejo isso com muito positivismo. Agora, requer muito trabalho, né? Eu sou um dos trabalhadores desse processo, convido a todos os gerenciadores de risco do mercado, estudantes, a sociedade, para participar desse processo, isso é fundamental. Agora, você acha que, no ponto de vista das empresas, elas veem a necessidade da contratação de um terceiro para gerir o seu risco, né? Para contabilizar aí o seu risco? Ou ela acha que o seu plantel interno dá conta? Que nem você falou, o pessoal da segurança, até o pessoal da qualidade, mesmo o pessoal da produção, não fica meio ensimesmada a coisa lá para eles, dizendo, não, nós mesmos aqui vamos conseguir, como somos os conhecedores do processo, mitigar esse risco? Ok, veja bem, na verdade, deu especialista a especialidade, né? Entendo que as gerenciadoras de risco são especialistas no segmento, né? Mas nada impede também de fazer uma cultura orgânica dentro da empresa, né? Como já tem muitas, né? Multinacionais já têm essa cultura, né? Mas, lamentavelmente, não é o foco da empresa, né? Uma transportadora ou uma indústria de qualquer tipo de produção, o foco dele é produzir, o foco dele é transportar, uma empresa de logística, o foco dele é movimentar materiais, não é fazer gestão de risco. Para tanto, existem os especialistas, né?
Você vai no médico porque está com problema, você faz um exame médico porque está com problema, ele te diagnostica e te dá um tratamento. Nós fazemos a mesma coisa. E geralmente, né, você vai num clínico geral que te manda para o especialista. Te manda o especialista, exatamente. Né? Então... Nada impede hoje, esse que te falo da vantagem da questão acadêmica, nada impede hoje, com os novos formandos que estão na área de gestão de risco, hora que estão fazendo MBA, dessas empresas contratarem esses indivíduos novos que venham somar nessa atividade e poder fazer isso dentro de uma organização de forma autônoma, ok? Mas a grande vantagem do gestor de risco é seu network. Ele tem conhecimento muito mais abrangente. Quem fica dentro da empresa normalmente fica mais habitolado nas informações. E como nós, como especialistas, atingimos diversos segmentos do mercado, temos um conhecimento muito mais amplo e podemos ajudar, evidentemente. Então, dizendo para você, evidentemente sou suspeito de falar, olha, contador especialista. Mas preciso vender meu peixe, preciso vender meu peixe, né? Mas evidentemente que é fato, né? Pode ser orgânico? Pode, não tenha dúvida. René, infelizmente o nosso programa acabou, né? Precisamos nos despedir aqui do nosso telenauta. Queria que você deixasse suas considerações finais, por gentileza. Olha, as considerações que deixo que gestão de risco é uma carreira nova para esses jovens que estão aí. Eu acho que pode se investir nessa carreira sim. Tem muito pela frente, está muito nova, tem muito para se aprender, tem muito para se envolver. E a gestão de risco, como eu digo, é fundamental para a sociedade, né? E ela vem, nesses últimos 20 anos, só tem somado, né? E dando resultados positivos para a sociedade. Eu, sinceramente, especificamente o transporte rodoviário de cargas, digo isso para os transportadores e para as seguradoras. Que seria desse resultado hoje se não houvesse a gerencial de risco? Eu acho que o prejuízo seria muito maior para todos. René, muito obrigada pela Obrigado sua a você pela oportunidade. Obrigado aos internautas aqui que nos ouviram e nos assistiram. Já deixo o convite para que você volte numa outra ocasião para nós falarmos sobre esse assunto tão interessante. Obrigado. Agradeço a participação de todos. Permaneçam conosco nos nossos próximos programas. Sexta-feira que vem estaremos aqui novamente às 11 horas com mais um tema vibrante sobre a área de logística, comércio exterior e afins. Um abraço, bom final de semana, nos vemos lá.